Olá, olá, tudo bem, mulheres do mundo? Aqui estou eu então para iniciarmos, o nosso quadro, a nossa live, que deveria ter sido na quarta-feira, mas, por motivos pessoais, conforme eu já conversei, já expliquei para vocês aí no Stories, que o meu pequeno acabou tendo aí um pouquinho de dor de ouvido e eu acabei ficando com ele em casa. E como, vocês sabem, quem é mãe, fica difícil a gente conciliar quando as crianças estão por casa, Então resolvi transferir a nossa live para hoje, tá? Então, enquanto vocês vão chegando, tá? Eu vou convidando mais gente e a gente vai conversando um pouquinho, sobre como a gestação, muitas vezes é algo tão discutido. E também eu quero comentar um pouquinho com vocês, que já estamos chegando ao fim deste nosso livro, O Mulher, a Essência que o Mundo Precisa. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, desse livro. Então, já convido vocês para que vocês deixem aí os comentários de vocês, sobre o que vocês acharam sobre os temas que foram abordados nesse livro, se vocês se identificaram, se não se identificaram, qual foi o tópico que mais chamou a atenção de vocês. Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários como foi essa experiência, de acompanhar essas lives. Se vocês estão gostando de como está sendo feito, se é interessante mantermos assim falando um pouquinho de livros, ou se de repente vocês gostariam de abordar outros temas. Comente aí, deixem a sua opinião, deixem a sua sugestão. E vamos lá, mandando o aviãozinho aqui pra galera, ver se as mulheres se conectam. E que possamos então fazer esse nosso encontro, de uma forma leve, de uma forma tranquila, que vocês se conectem realmente com vocês. Que na verdade o intuito de eu fazer essas lives, falando um pouquinho sobre esses livros que eu leio, é trazer essa reflexão para que a gente possa se reconectar, que a gente possa parar, nós mulheres, e olhar realmente para nós mulheres, sem ficar olhando para nós mãe, para nós filhas, para nós esposas, para nós empresárias. Mas todas elas precisam estar equilibradas, sim, todas elas precisam estar equilibradas, mas que para todas essas outras, você precisa primeiro estar equilibrada com você mesma. Você precisa estar conectada com você, com a tua essência, porque não tem como eu ser uma boa esposa, uma boa empreendedora, uma boa funcionária, uma boa mãe, uma boa filha, se eu não sou boa comigo mesma. É disso que eu venho falando para vocês. Eu não digo para vocês anular as outras, eu digo para vocês valorizarem a primeira, a mulher, e todas as outras, mulheres que estão junto a nós serão equilibradas e valorizadas a partir deste momento que você, mulher, para e olha para você, certo? Então a gente vai dar início à nossa leitura. Tô esperando mais um pouquinho, para ver o movimento que hoje vai ter, porque é fora da data que eu sempre faço,
mas o importante é fazer, né? É deixar para vocês, né, essa reflexão. E hoje, então, numa sexta-feira, vocês vão ter o final de semana todos, né, todo aí para refletir sobre os tópicos de hoje, que com certeza vai mexer muito com muitas mulheres do mundo. Oi, Cibi, seja bem-vinda, obrigada. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Então, vamos lá. E eu vou, então, começar falando sobre o nosso primeiro tópico, que é a força voraz que consome seus dias. E como sempre, para quem é novo, quem está chegando agora, né, como funcionam essas minhas lives, que são nas quartas-feiras às 11h11. Eu tenho um livro, né, cada mês eu escolho um livro, né. Esse livro que eu estou vendo hoje, né, lendo e trazendo para vocês, é Mulher, a Essência que o Mundo Precisa, tá? Eu já tô com ele desde setembro, né, então esse aqui realmente eu estou lendo ele, né, na íntegra, como eu digo, e depois a gente comenta, porque eu senti essa necessidade. Como é um livro voltado muito para nós mulheres, então assim, ele realmente precisa ser lido página a página, para que a gente possa se conectar com a nossa essência, que é isso que ele nos traz, é isso que ele nos pede, né, para que a gente se reconecte. Então vamos lá? Sem pensar muito na vida, a mulher vive seus dias concentrada na importância de cumprir sua rotina, suas tarefas e obrigações. Se desdobra em atribuições sem perceber que muitas vezes transforma sua energia sentimental em mecânica. Sim, ela mecaniza sua vida. Estrutura sua rotina e a cumpre com precisão milimétrica, não percebendo que se torna um trem fora dos trilhos. Sua força não é mecânica, previsível, cartesiana. Isso porque a mulher é um ser transcendental, a terceira dimensão, porque sua personalidade ultrapassa a mecânica da vida física. A sua vida não deve ser regulada pela pulsação de um relógio, mas sintonizada pelo pulsar de seu coração. A rotina que lhe mecaniza é o que torna tão frágil quanto uma presa fácil diante de sua voraz predador. Quando você se deixa ser absorvida pela rotina, sem assumir as rédeas de sua vida, você se torna a caça indefesa. Sua vida não pode ser mecanizada. Não é por esse caminho que você deve trilhar, porque para sua alma esse é o caminho das pedras. Coloque em cada ato seu a força de sua essência e o reconhecimento de sua missão, e assim você transcenderá as armadilhas da rotina. E realmente, né, mulheres, a gente mecaniza a nossa rotina, né? A gente acorda de manhã e já começa com aquela loucura do dia a dia e não para. Tudo é como se nós estivéssemos, vamos dizer assim, numa linha de produção. Tudo é automático, tudo a gente vai fazendo no nosso automático. E a gente esquece que nós mulheres não somos assim. Que nós mulheres precisamos olhar com delicadeza as situações do nosso dia a dia. E principalmente olhar para nós. E aí eu lhes pergunto, quantas de vocês, né, não vivem o dia a dia de vocês, né, desta forma, mecanicamente, automaticamente? Né? As rotinas que nos são colocadas e que a gente se permite, né, fazer no dia a dia, a gente faz no automático. Vamos fazer, vamos executar.
como robôs. E a gente esquece que a nossa energia não é para ser usada desta forma. Então, fica aí a dica para vocês, né, sobre esse primeiro tópico, né, a força voraz que consome nossos dias, que nada mais é de que, né, a gente vive nessa loucura, no piloto automático, né, como se fôssemos robôs e não paramos para olhar realmente o que é necessário olhar em nós mulheres. E a gente vai então conversar um pouquinho sobre o nosso segundo tópico, que talvez muitas de nós vai soar e vai abrir algumas feridas, mas se está aqui para ser lido, é porque é necessário que você pare e olhe. E lá no finalzinho desse tópico a gente vai conversar um pouquinho, porque ele é muito importante e eu vejo muitas mulheres se cobrando sobre esse assunto. Tá? Vamos lá. Gestação. Amadas mulheres, muitas de vocês sonham em ser mães e não conseguem. É comum postergarem a gestação para cumprir um programa de estudos, para cuidar da carreira, para viajar e curtir a vida, adiando o nobre sonho de ser mãe. Esse caminho na busca de realizações no mundo material lhes distancia de seu princípio primordial e de sua energia essencial, desequilibrando seus hormônios e impedindo a fertilização, que deveria ser um estado natural de qualquer mulher. Muitas de vocês se esqueceram de seu papel de viabilizar que as almas venham à Terra, de povoar o mundo, e muitas que deixaram para engravidar mais tarde criam uma neurose, quando tentam pelos métodos naturais e não obtêm os resultados desejados. E isso tudo ocorre porque as prioridades se encontram invertidas. Essa mistura de neurose, ansiedade e culpa vai distanciando cada vez mais a possibilidade de trazer à Terra uma nova pessoa, que deseja justamente habitar uma mãe com equilíbrio emocional, com uma mente livre de preocupações e de estresse. Todos nós desejamos amor, paz, tranquilidade, sucesso, felicidade e um bom lugar para morar. E não é diferente com as almas que estão chegando. Elas também querem um bom lugar para ficar, ou seja, a barriga de uma mãe equilibrada em todos os aspectos. Em contrapartida, almas com um grande karma para resolver também precisam vir à Terra. E para tanto, selecionam as mães mais complicadas, para que possam acelerar sua evolução. Muitas vezes, a rejeição da família, o abandono ou a falta de recursos é o que faz com que a alma daquela pequena criança evolua por meio do sofrimento e da dor. Em mundos mais desenvolvidos, a gravidez se dá por compatibilidade de vibração. A cor predominante na aura indica se um ser está pronto para gerar outro. Então lhe pergunto, como está a sua aura? Com níveis elevados de energia, você está pronta para receber uma alma dentro de você, amando-a, educando-a de acordo com os ideais crísticos? Como está a sua vibração? Lembre-se de não forçar a situação. Todos temos uma missão específica na Terra. E talvez sua missão seja
estudar física nuclear para que essa ciência tenha a sabedoria e a sensibilidade de uma mulher, que pode descobrir soluções fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Talvez a maternidade não faça parte do seu programa de evolução. Então, fique tranquila e não se deixe abater pelas pressões sociais. Ser mãe é um compromisso muito sério. Portanto, só seja se realmente estiver pronta, com plenas condições para exercer tão nobre tarefa. E talvez isso não ocorra neste momento. Se você quer ser um canal de luz que transporta os enviados para a Terra do futuro, purifique-se, ilumine-se, cuide-se, lembre-se de sua energia essencial. Assim, você naturalmente encontrará o caminho de uma grande dádiva, a maternidade. Pois bem, mulheres do mundo. Oi, pessoal. Oi, mulheres que estão chegando agora, né? A live fica gravada, tá? E eu acho, assim, muito produtivo, né, que vocês vejam essa live. Verdade, né, Cibi? Muito lindo essa parte. E por alguns minutos, né, eu cogitei em falar esse capítulo do livro. Porque é difícil falar sobre gestação quando a gente sabe que muitas mães não conseguem. E que também muitas mães conseguem ter seus filhos, mas que as condições não são, né, aquelas que a gente imagina. E talvez, desculpem aí a minha emoção, mas falar de ser mãe ainda para mim tem um pouco de dificuldade, porque quem me conhece, né, conhece um pouquinho da minha história, sabe que por muito tempo eu não me via mãe. Né? Por muito tempo eu não me permiti ser mãe. Porque eu tenho uma história, né, de infância diferente, né, das histórias tradicionais, vamos se dizer assim. Ou comum, porque é muito comum tu ter pais separados quando você ainda é bebê. E também tu não estar junto à tua família, né? Porque quando uma mãe se separa, muitas vezes não tem condição de ficar com os seus filhos e acaba, né, dando eles, ou, né, para que alguém possa ter uma condição de sustentá-los, né? A minha história é mais ou menos assim, né? Onde a minha mãe acabou se separando muito jovem. E ela tinha 3 crianças pequenas e o queria fazer. Então, a melhor forma que ela achou, né, de poder criar a gente foi deixando nós com alguns familiares que tinham um pouco mais de condição para que ela pudesse trabalhar e assim nos suprir daquilo que a gente precisava. E tá tudo certo, né? Porque cada um, né, age da maneira que age, achando que está fazendo o melhor, tá? Então, quando eu falo, né, então eu realmente evito entrar um pouco nesses assuntos, né, porque traz a mim essa minha história e eu acabo sempre me emocionando. É algo que eu já curei, né? Por isso eu tenho meu filho, porque como eu disse para vocês, por um bom tempo da minha vida eu não me permitia, eu não me via ser mãe. E na verdade tudo isso ocorria porque cada vez que eu pensava em ser mãe, eu lembrava da minha história. E na minha mente, no meu inconsciente, eu iria repetir a trajetória da minha mãe, né? Ter que deixar o meu filho com outra pessoa para ser cuidado se eu viesse a me separar. E aí foi aí em 2020, né, que eu acabei desejando, então, ter
né, esse meu pequeno que hoje eu tenho. Desejei então dar, né, passagem a esta alma que estava, né, no plano superior, para quem crê nisso, né, e quem não crê tá tudo certo, imagine aonde essa alma estivesse, né, que ela viesse ao mundo fazer o que cabe a ela, né, após um longo ano aí de terapias alternativas, para que eu pudesse entender o porquê dessa minha recusa de ser mãe. Então aí foi que eu descobri que não era a minha real, né, vontade, mas sim eu não queria repetir a história. E como o nosso inconsciente, a nossa mente nos trava de várias formas. Então talvez hoje você, mulher, que está tentando, né, ter um pequeno anjo e não consegue, tenta olhar para dentro de você, busque um auxílio. Talvez não seja simplesmente a questão física, hormonal, mas sim uma questão, né, interna tua, de algum trauma que de repente você viveu na tua infância e que você não lembra, mas que está aí ativado, te impedindo de ser mãe. E também, talvez não seja para ser mãe nesse momento, não seja para você ser mãe neste plano. E a tua missão, como diz ali no livro, né, é ser uma cientista, né, é ser alguém, uma mulher que vai gerir, que vai dar luz a projetos aonde várias outras pessoas irão se conectar. E essas pessoas se tornam seus filhos. Então, não se culpem, né? Não fiquem trazendo essa carga da culpa por não ser mãe. Olhe para você e descubra qual é o projeto que você tem e que você ainda não colocou em prática. Esse é o seu grande filho. Esse é a contribuição que você fará para o mundo. Então, hoje, né, saindo um pouquinho da curva, fazendo essa live em plena sexta-feira, falando sobre essas questões tão importantes que nos remete a nós, né, me expondo um pouco aí sobre a minha trajetória de infância e como hoje eu estou mãe. Né? E tudo isso leva uma coisa puxando a outra. Sou mãe porque me curei através das terapias. Né? Sou terapeuta e mentora de mulheres porque virei mãe. Né? Porque a chegada dele me inspirou a tirar o meu projeto da gaveta, que estava lá guardadinho, né? E me tornar o que realmente eu sinto que eu tenho que ser. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão, né, para o final de semana sobre esses dois tópicos. Quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui me ouvindo, né, e agradecer ao pessoal que vai ouvir depois também. E eu quero pedir que compartilhem essa live com o máximo de mulheres que vocês puderem, pois talvez essas mulheres estão precisando ouvir o que aqui foi falado. Tá certo? Mulheres do mundo, nós podemos, nós somos capazes de fazer tudo aquilo que a gente desejar fazer. Talvez não no momento agora, mas no dia de amanhã, no mês que vem, basta a gente se alinhar, se reconectar com a nossa essência, com a nossa verdade. E aí as coisas fluirão. Porque não tem como ser diferente, mulheres. Não tem como você ser uma ótima esposa, uma ótima funcionária, uma ótima empreendedora, uma ótima mãe, uma ótima filha,
se você não for ótima com você mesma. Se você não se amar, não se respeitar, né? Não dar limite às pessoas que interferem no teu caminhar. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço, como sempre, tá bom? E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 11h11, né? No nosso canal, na nossa live 1% Melhor. E a gente ainda vai estar falando sobre este livro maravilhoso, Mulher, a essência que o mundo precisa. Então, até lá!